Bom, hoje é dia da segunda parte do comparativo, né, que começou com o comparativo de câmeras. Nesse vídeo não vai ter comparativo de câmera, eu só vou deixar algumas fotos mesmo como exemplo. Se vocês quiserem, né, na verdade eu recomendo que vocês assistam o comparativo de câmera completo, detalhes de vídeo, de tudo mais, e não tirem qualquer conclusão antes de terminar de assistir, né, o comparativo de câmera também. Né, houve uma grande evolução nesse sentido no P40 Pro e vale a pena vocês darem uma olhada. Mas agora vamos para o comparativo dos aspectos gerais, né? Design, tela, desempenho, esse tipo de coisa, e ver aí, né, qual se sai melhor em cada situação, né? Bom, galera, começando aqui o comparativo, né, pelo design. Eu particularmente achei o design do P40 Pro um pouco mais bonito, tá? Apesar de o P30 Pro já ser muito bonito também. O P40 Pro achei um pouquinho mais bonito. Você pode ver que aqui ele praticamente não tem borda nenhuma, tá? Eles reduziram bastante as bordas. Mesmo que no P30 Pro já fossem pequenas, né? No P40 Pro tá melhor ainda, tá? E a gente tem que deixar isso claro aqui para vocês. A tela é curva nas laterais e aqui em cima também, ó. No P40 Pro ela também é curva aqui em cima e dá um feeling bem ergonômico na hora de você deslizar o dedo ali embaixo no P40 Pro, e ele vem com uma película, tá, de gel aplicada que deixa esse deslize do dedo melhor ainda. Eu só achei que essa parte aqui das câmeras, né, o punch hole é um pouco grandinho demais, mas isso se deve, tá, galera, ao fato dele ter aqui um sensor TOF e uma câmera frontal e também um sensorzinho aqui de infravermelho para ajudar aí no desbloqueio, tá, galera, facial 3D que o aparelho tem. Então, o desbloqueio facial aqui do P40 Pro, ele é mais seguro do que o do P30 Pro, beleza? Cara, a parte de baixo deles é muito parecida, a não ser pelo fato de que o P30 Pro ele é mais quadradão, né, aqui embaixo. Eu acho legal esse design, mas esse design aqui do P40 Pro ficou mais ergonômico e mais legalzinho de você tocar, né, deslizar o dedo ali embaixo, como eu falei para vocês. Então vocês podem ver que ele tem tipo uns dentinhos aqui nas bordas, ó, justamente porque ele tem os 4 lados curvos, né, lado direito, esquerdo, embaixo e em cima. Ele é meio curvo aqui, tá? Bom, aqui na lateral direita, tá, nós temos os botões Power, que também são muito parecidos, e os botões de volume, tá? Os botões de volume também, cara, são exatamente os mesmos. Aqui na lateral aqui parece até que são o mesmo aparelho. Dá pra você perceber, obviamente, que se trata da mesma linha, tá? Segue o mesmo design, é muito parecido. A câmera dos dois é um pouquinho saltada, tá? Isso é normal. Mas a do P40 Pro acredito que seja um pouquinho mais saltada. Então se você for usar ele sem capa, realmente, na verdade qualquer um dos dois você vai perceber que ele vai ficar meio em falso, ó. Tá vendo? P40 Pro, P30 Pro. Os dois ficam um pouco em falso, o P40 Pro mais do que o P30 Pro. Porém, tá, as capas deles... tem a capa dos dois aqui, elas têm a proteção aqui nas capas para essas lentes, tá? Então você não se preocupa, se você for usar a capa, essas lentes não vão ficar batendo em lugar nenhum, tá? Não se preocupe quanto a isso. Na parte esquerda não temos diferença nenhuma, a não ser que temos mais uma passagem de sinal aqui no P40 Pro, tá? Bem como do lado direito aqui que eu esqueci de falar, ó, temos passagem de sinal bem aqui e aqui, enquanto no P30 Pro não temos, tá? Passagem de sinal no P30 Pro ficam só na parte de cima e na de baixo, e no P40 Pro nós temos passagem de sinal em cima, embaixo e dos lados. Bom, e para completar aqui falando sobre a parte de cima, nós temos sensor infravermelho aqui, tá? Nos dois, para poder controlar seus dispositivos eletrônicos aí em casa, e temos microfone de cancelamento de ruído, tá? Nos dois aqui também. Com a mesma diferença que a gente tem lá embaixo, né? Como a tela é curva nos 4 cantos, aqui no P40 Pro a gente tem esse desnívelzinho aqui, né? E no P30 Pro é bem quadradinho, tá? Cara, os dois pra mim eles são muito lindos. Eu acho que o P30 Pro ele tem um design um pouco mais elegante, tá? Mais executivo, e o P40 Pro tem um design um pouco mais jovem. Os dois são extremamente bonitos. É difícil pra mim, sinceramente, escolher qual dos dois eu acho mais bonito. Mas eu acho que eu fico com o P40 Pro se eu tenho que escolher um dos dois em questão de design, beleza? E até pela ergonomia também, que eu achei o P40 Pro um pouco mais ergonômico, né? E tem um aproveitamento de tela aí menor. Então, para mim, o P40 Pro fica com a vantagem nessa questão. Bom, para a gente já entrar no sistema para vocês verem aqui, eu já quero mostrar para vocês o desbloqueio por digital dos dois, tá? Os dois têm desbloqueios muito bons, cara, são praticamente idênticos. Se liga só. Ó, bem rápido qualquer um dos dois, bora ver mais uma vez, ó. É praticamente o mesmo tempo de desbloqueio. Vamos ver o desbloqueio facial aqui agora.
1, 2, 3 e... Vamos mais uma vez, né? 1, 2, 3 e... O P40 Pro é um pouquinho mais rápido no desbloqueio facial, mas é bem pouquinho mesmo. E lembrando que o desbloqueio facial dele é mais seguro. Então temos outro ponto aqui nos desbloqueios. Por causa do desbloqueio facial aqui do P40 Pro, ele acaba ganhando do P30 Pro nesse quesito. Lembrando, galera, nós estamos comparando aparelhos da mesma linha, um de 2020 e um de 2019. Então é bem comum, né, que ele tenha melhorado em alguns aspectos em relação ao aparelho anterior. Cara, a tela dos dois é uma parada um pouco estranha. Olhando aqui na tela principal aqui, né, parece que a tela do P30 Pro, ela brilha, né, ela tem mais brilho do que a do P40 Pro. Só que na verdade, cara, no menu, quando a gente entra no menu, a gente percebe exatamente o contrário. Parece que a do P40 Pro é que brilha mais do que a do P30 Pro. E quando a gente está consumindo mídia, né, assistindo vídeo, essas coisas, o brilho realmente me parece o mesmo, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Botar aqui o P40 Pro e o P30 Pro um do lado do outro. Os dois estão com brilho no máximo. O brilho me parece exatamente a mesma coisa, mas a gente percebe fácil aqui que tem uma diferençazinha na calibragem, tá, das cores. A tela do P40 Pro, ela passa cores pra gente um pouco mais quentes, tá, galera? A gente percebe que ele tem um pouquinho mais quente, aquela cor um pouquinho mais amarelada que geralmente a gente vê em telas Super AMOLED, né, da Samsung. Aquela regulagem um pouco mais puxadinho pro amarelo, né, enquanto o P30 Pro puxa um pouquinho mais, tá, pro azul. Obviamente que isso é o padrão de fábrica, a gente pode mudar a temperatura da cor aqui, tá? Se a gente quiser colocar um padrão um pouquinho mais amarelado, a gente pode também, mas estou falando da forma que vem de fábrica, beleza? Lembrando que a tela do P40 Pro tem atualização aí de 90 Hz, tá? Então você acaba tendo uma opção aqui diferente no menu de tela, que é a taxa de atualização, e essa taxa de atualização de 90 Hz ela vai te trazer uma utilização do dia a dia um pouco mais fluido. Você vai perceber que o movimento é um pouco mais fluido utilizando o sistema, tá? E na hora de você jogar, se você jogar com gráfico baixo aí, para que o jogo atinja uma taxa de frames de pelo menos 90 frames por segundo. Na hora de assistir vídeos, esse tipo de coisa, a taxa de atualização não vai ser uma coisa que vai te fazer muita diferença. Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma, porque os vídeos produzidos aí, tanto em Netflix quanto YouTube, qualquer streaming de alguma coisa, você vai assistir vídeos no máximo mesmo a 60 frames por segundo, então não faz diferença você ter uma tela de 90 Hz nesse tipo de situação. E a resolução aqui da tela do P40 Pro é um pouquinho maior também, aí vou deixar a resolução da tela dos dois aí para vocês verem. Na prática faz diferença? Sinceramente, eu acho que o que mais faz diferença aqui nas duas telas é a configuração de cores que cada uma das duas traz por padrão. E eu acho que a tela do P40 Pro me agrada um pouquinho mais nesse quesito, ter esses tons um pouquinho mais amarelados, né? São mais agradáveis aos olhos, tá? Bom, falando em desempenho, o P40 Pro traz um Kirin 990, tá? A linha mais atualizada da Huawei, contando com 5G, e o P30 Pro traz um Kirin 980, que na verdade não deixa praticamente nada a desejar em relação a desempenho, né? Não durante a utilização do sistema e aplicativos de rede social e tudo mais. Você só vai perceber uma diferença um pouquinho maior na hora de você for gravar vídeo, que aqui no P40 Pro te possibilita gravar vídeos em 4K 60, coisa que não dá para fazer no P30 Pro justamente por causa do processador. E na hora de jogar, nós temos uma GPU aqui Mali G76 MP16 no P40 Pro, que vai ser um pouquinho melhor para jogar sim, tá? Você vai conseguir jogar no Ultra, né, com uma taxa de frames um pouquinho melhor que o P30 Pro, mas qualquer um dos dois vai rodar no Ultra. Então o P30 Pro tem uma Mali G76 MP10 com 6 núcleos a menos aí de processamento. Cara, eu não vou falar de câmera nesse comparativo completo aqui, né? Completo entre aspas, porque vai faltar a câmera. Então eu vou deixar o card aí para vocês assistirem o comparativo que eu fiz só de câmera para esses smartphones, porque eles merecem realmente uma coisa bem detalhada nessa área, porque afinal nós temos um dos melhores, ou talvez o melhor de 2019 de câmera do lado esquerdo e, quiçá aqui, né, o melhor de 2020, pelo menos no primeiro semestre de câmera, que é o P40 Pro, então vale a pena um comparativo exclusivo sobre as câmeras com ele. Então é só entrar no card aí que vocês vão ver. Eu também vou deixar um link na descrição. Como vocês estão vendo aqui, os dois estão rodando Android 10,
O P30 Pro está rodando aqui a versão da MI 10.0 e o P40 Pro a versão 10.1, o que torna os dois sistemas praticamente iguais, né? Mas como o P40 Pro já está na versão 10.1, a gente tem aqui o Huawei Assist, né, que aparece aqui no menu de configurações, que são coisas da inteligência artificial da Huawei para te ajudar, né, no seu dia a dia, te dar dicas, né, sobre clima, sobre várias coisas, sobre como está a cotação de dólar, sobre o seu time favorito, né, você pode escolher aqui entre esportes, sobre câmbio, sobre como anda a bolsa de valores, esse tipo de coisa, tá? Usando aqui a plataforma do investing.com. E aqui na parte de esportes, tá? Quem fornece as informações é o 365 Scores, tá? Quem gosta de futebol aí provavelmente já viu ou já pelo menos teve algum contato com esse aplicativo. Então ele fornece aí para o P40 Pro essas funções. Lembrando, galera, ó, o P40 Pro não vem com serviços do Google instalado por causa daquele problema da Huawei, né, com os Estados Unidos, né? Então a gente, para poder ter aqui, a gente tem que instalar por fora. Vocês podem ver que eu tenho aqui no P40 Pro os serviços do Google funcionando normalmente, mas eu instalei por fora. Então não vem de fábrica, enquanto no P30 Pro a gente tem os serviços do Google de fábrica. Cara, não é uma coisa difícil, se você se dedicar meia hora do seu tempo, você consegue instalar no P40 Pro. Nenhum dos dois tem som estéreo, tá? Infelizmente não tem som estéreo, a Huawei não é uma marca que investe nesse ponto, porém o som dos dois tem ótima qualidade, tá? Aqui no P40 Pro a gente teve uma evolução um pouco em volume, tá? O P40 Pro tem um som um pouquinho mais alto que o P30 Pro, porém não tem mais qualidade de áudio. A qualidade é a mesma, porém com um volume um pouquinho maior. E se você for prestar atenção na parte de baixo, na parte de saída de som aqui, tá, dos dois aparelhos, o P40 Pro ele tem um furinho a mais aqui, que permite também a saída melhor aqui do som, beleza? Bom, esses dois aqui são versões globais, tá? Os dois têm 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então, em relação ao armazenamento, quantidade de memória RAM, não houve qualquer alteração aqui. Inclusive no desempenho também, a diferença é muito pequena. O que a gente teve mais aqui foi atualizações de design mesmo e câmera, tá? A duração de bateria dos dois é basicamente a mesma, coisa ali entre 9 horas de tela mais ou menos nos dois aparelhos. Inclusive eles também têm a bateria aí do mesmo tamanho. Os dois possuem carregamento de 40 watts, os dois são IP68, tá? Então você pode mergulhar ele na água aí até 1,5 m por 30 minutos, qualquer um dos dois é certificado para isso. O P40 Pro vem com 5G, né? Então quando o Brasil tiver disponível rede 5G, que provavelmente vai demorar bastante, mas ele já vai estar preparado para a tecnologia, e ele possui Bluetooth 5.1, tá? Enquanto no P30 Pro 5.0. Bom, galera, e aí, o que vocês acharam, tá, do vídeo? Deixa aí o feedback de vocês. A gente se esforça bastante aqui para poder fazer esses vídeos. E é o seguinte, cara, no meu ponto de vista, né, eu espero que você já tenha ido lá e assistido o vídeo de comparativo de câmera, né? Houve uma melhoria considerável no quesito de câmera, tá? No quesito de design, eu acho que o aparelho tá com um design mais interessante, mais ergonômico. As câmeras, né? A Ultra Wide, ela melhorou muito, cara. É incomparável as duas câmeras. A Ultra Wide você tira fotos, inclusive, igual o top de linha de qualquer outra marca, cara. A gente sabe que a Huawei tem uma capacidade de foto noturna muito acima das outras marcas. E com a Ultra Wide agora você tira foto noturna como se estivesse com o sensor principal. E ficou muito interessante isso para você tirar fotos mais amplas aí de locais, mesmo à noite, né? No sensor da lente periscópica a gente tem também o sensor RYYB igual ao do sensor principal, né? Que não tinha no P30 Pro. Houve uma melhoria significativa, sim. A gente tem o maior sensor, né, entre os smartphones na câmera traseira, gravação em 4K 60, né? HDR na frontal, foco na frontal em 4K e, né, frontal gravando em 4K 60. É bastante coisa, né? Por mais que não pareça, né? Por mais que você olhe para os dois aparelhos assim, parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Mas uma coisa é fato, galera, o P30 Pro ainda é um monstro de aparelho e pelo valor que ele vende oficialmente aqui no Brasil, vai ser muito difícil você encontrar algum aparelho melhor do que ele. Eu já tive praticamente tudo, mano. Eu vou te falar que até entre o Note 10 Plus, eu ainda prefiro o P30 Pro, sem brincadeira, cara. Eu tive o Note 10 Plus, passei 20 dias com ele, me decepcionei bastante com a duração de bateria dele.
né? E eu achei que é foda. Você ter um aparelho daquele nível, com tamanho de bateria daquele, né? E mesmo você sabendo usar e sabendo fazer o que tem que ser feito para economizar energia, e o aparelho suga a bateria em segundo plano, parecendo que tem um vampiro doido. E não é porque eu peguei o aparelho no lançamento, não. Eu fui testar ele há um mês e pouco atrás, ele já recebeu tudo de atualização que tinha que receber, né? Então o P30 Pro, custando aí hoje no Brasil praticamente metade do valor de um P40 Pro, é óbvio que eu vou recomendar para vocês. Compre o P30 Pro. O P30 Pro vai te suprir em 90% dos casos, velho. O P40 Pro é aparelho para quem tá com dinheiro sobrando, beleza? Ou para quem, como eu, né, usa para produzir conteúdo. Porque a câmera frontal gravando em 4K para mim, 4K 60, a estabilização muito superior, são detalhes que fazem muita diferença, né? Para mim faz uma diferença muito grande, mas eu acho que para o usuário comum não faz muita diferença. Vai de P30 Pro e seja feliz que você não vai se arrepender não. Foi o aparelho que me deixou mais feliz em 2019, né? E não faz feio para ninguém. Então é isso aí, galera, tamo junto, tá? Deixa o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Eu faço isso aqui mesmo porque eu gosto, eu amo tecnologia. E é isso aí, galera. Muito obrigado por estar assistindo. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.